Quando não vejo solução, digo a mim mesmo: minha alma espera em Deus. Abro os meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Creio em um Deus pra quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e mar. Todo poderoso, mas é fiel pra se importar comigo. Se importa comigo, se importa comigo. Se importa comigo, se importa comigo, se importa comigo. Na dor, na aflição, quando não vejo solução, digo a mim mesmo: minha alma espera em Deus. Abro os meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Creio em um Deus pra quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e mar. Todo poderoso, mas é fiel pra se importar comigo. Se importa comigo, se importa comigo. Se importa comigo, se importa comigo, se importa comigo. Obrigado, Deus. Vamos declarar junto assim, ó. Creio. Eu creio até o fim. Creio. Aqui não é o fim. Creio.
para quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e mar. Todo poderoso, mas é fiel para se importar comigo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Cremos no impossível de Deus. Amém. Aliás, no nosso impossível, que é possível para Deus. Glória a Deus, queridos. Muito bom podermos estar aqui louvando o Senhor como mulheres. Creio que a pastora Veleda, né, ouviu lá, ficou toda alegre. Vendo as mulheres de valor aí, né, presente, louvando ao Senhor, assim como os homens no domingo passado, e toda a igreja, né, buscando e perseverando. Antes de lermos a palavra, queremos lembrar também, chegaram, né, mais 2 nomes aqui, o irmão Herodílio, que é o pai de Cláudio, vai estar fazendo uma cirurgia nesta semana, então coloque esse nomezinho aí no teu caderninho de oração. E também o irmão Jovelino, é o pai da minha nora. Ele, essa madrugada, foi para o hospital, está internado no Quinta Dor e carece também das nossas orações. Então, vamos continuar orando. E dizer também à igreja que nós estamos assim, muito felizes. A presença de Miriam Leci, né, Miriam Leci? Fica de pé aí, Mirinha. Da irmã Tilde, Dometilde, fica de pé aí, Tildinha. De repente tem outros aí que eu não estou enxergando, mas nossas irmãs antigas aqui da igreja, e nós louvamos a Deus, Deus abençoe, está ali em Campos, né? Mas é a mãe do José Walter, sogra da Mara, então louvamos a Deus. E ali é a mãe da Leia, então a Tilde, pode se assentar, Miriam, muito obrigada, que Deus abençoe. E aos demais irmãos, né, que estão aqui nos visitando e têm estado conosco neste tempo. Queridos, coube para mim, né, neste mês de 40 dias de oração e jejum, está falando também sobre oração, né? Como o pastor Marcelo, semana que vem, cada um de nós com uma tarefa. O apóstolo foi, mas deixou as tarefas direitinho, e nós vamos cumpri-la, amém? Nós vamos cumpri-la, porque é um prazer falar daquilo que nós, como igreja, estamos vivendo. E nós sempre estamos inseridos, né, nesses períodos de oração, de jejum. Então, é sempre oportuno estar falando, esclarecendo alguns detalhes. E a mim, né, coube falar sobre a oração como arma ou ferramenta de guerra. De guerra. Oh, nós estamos em guerra, né? Estamos em guerra. É verdade. Desde o momento que nós aplicamos o nosso coração a orar, a clamar ao Senhor. Aliás, desde o momento que nós aceitamos a Jesus, nós começamos com as nossas batalhas, né? Batalhas com a nossa própria carne. Não é verdade? Primeira batalha, a gente começa com a nossa própria carne, deixando para trás as coisas que fazíamos e seguindo para o alvo, né? Que é Cristo Jesus. Isso requer de nós renúncias. Então, isso é batalha, não é? Então, a gente precisa de quê? Oração, de guerra, de guerrear todos os dias, né? Com a nossa própria vontade, para que nós possamos, assim, caminhar. E quando nós entramos em um propósito, quer seja da nossa vida pessoal, da nossa família, e quando nós estamos com este propósito de 40 dias de jejum, orando pela nação brasileira, já gerando em nós um avivamento para o Brasil, e em especial o ano de 2014, que é o ano da Copa.
que muitas pessoas ficam muito, né, preocupadas, ansiosas, é futebol, né? Mas o que deve assim, arder o nosso coração é que nessa época, além de ser a Copa, é um momento para o Brasil, né, muito importante para aqueles principalmente que gostam do esporte, é um momento muito importante, mas deve ser mais importante aí para a igreja, porque para o Brasil virão tantas pessoas. O mundo, neste tempo, 2014, já tivemos a Copa das Confederações, que trouxe, né? Muitas pessoas vieram à nossa nação. Agora vamos ter a Copa propriamente dita, e assim teremos em 2015, 2016, tantos desafios como nação, tá? Ao mesmo tempo, tanta coisa acontecendo que não agrada o coração de Deus por causa disso tudo, né? Tanta roubalheira, tanta violência. Estamos vivendo grandes manifestações de todas as áreas trabalhistas. Então, estamos num tempo assim polvorosa, parece que estamos vivendo guerra. Verdadeiramente, quando nós olhamos para os jornais, para as notícias, nós temos visto campos de guerra, de verdade, literalmente, não é? Depredações, fogos, tiro, uma bagunça. E a igreja do Senhor, ela precisa estar atenta a isso. Por isso, né, a coalizão apostólica do Brasil se levantou e preparou para nós, está vindo assim preparadinho, o prato pronto, só para nós usarmos e começarmos a decretar, a orar, a abençoar a nação brasileira e, em primeiro lugar, até as nossas próprias vidas. Amém? Quem está acompanhando aí, né, nos Faces, nos boletins, está aí no boletim, irmão. Desde domingo passado estamos colocando os motivos de oração. E você deve falar assim, não estou vendo motivo de oração nenhum aqui pelo Brasil. Né? Os textos bíblicos estão falando nada de Brasil, né, os motivos, por quê? Está falando de mim e de você, não é verdade? O primeiro dia foi que nós tenhamos temor do Senhor. E por aí afora foi começando, quebra do jugo, né? Toda a questão de nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, cobrirmos os desnudos, alimentarmos o faminto, descedentarmos a sede do sedento. Esse é o papel de quem? Da igreja, não é verdade? Você pode dizer assim, mas isso é papel da nação, do governo. É verdade, cada estado, né, tem a sua secretaria, né, com os seus responsáveis para a área de ação social, e começa pela igreja. É verdade. Por isso que nós estamos nos 40 dias de jejum. E estamos sendo adestrados e, ao mesmo tempo, lembrados que, se não começar por nós, não vai acontecer nada no Brasil. O que você tem visto é que todo o dinheiro, né, todos os recursos para a educação, todos os recursos para a saúde, eles têm vazado de alguma forma. Não é verdade? Nós não estamos falando nada que nós não estamos vendo todos os dias, mas cabe a nós, como igreja, fazer o papel, né, daquele que... Porque Jesus diz que a verdadeira religião está em cuidar dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. Tivemos um texto sobre isso, algumas explicações. Então, nós estamos, assim, imbuídos de uma grande responsabilidade, que é quando nós oramos pela nação, por aqueles que têm a responsabilidade, né? Desde o maior, da presidente, até aqueles que são responsáveis, até pelas bolsas de alimentos para dividir. Olha, se nós não começarmos a fazer, nós não podemos orar por essas pessoas que estão responsáveis. Então, por isso, vem o jejum, vem a oração, e vem, então, com isso, a nossa batalha, a nossa oração de guerra. Então, saiba que você, que eu, que nós já estamos inseridos nesta batalha. Você faz parte desse exército?
Quer levantar a sua mão? Quero ver quem é que... Né? Nenhum de nós deve ficar com a nossa mão abaixada. Essa é a hora de dizer, Senhor, é verdade. Eu estou enfileirada neste exército. A minha oração, não importa se ela é simples, se ela é de 2 palavras, se ela é de 3, a minha vida, a minha adoração, a minha petição precisa ser, ela ter um teor de guerra, né? De guerra, porque você sabe que alguém já venceu essa guerra. Amém? Jesus já venceu. E nós só estamos trazendo na terra, pastor Marcelo, né? Acho que falou agora sobre isso. Trazendo na terra, ligando aqui, aquilo que Deus já ligou no reino. Amém? Aquilo que Ele já fez. Ele já fez. Então, nós estamos fazendo parte deste reino, governando em Cristo Jesus, que está, né, à destra do Pai. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos estar assentados com Ele, governando aqui na terra. Porque nós não somos desta terra. Amém? Nós não somos desta terra. Amém. Para isso, nós vamos ler um texto que é bastante conhecido, que é de Efésios 6. Eu tinha até apanhado outros textos, mas assim, à medida, né, que a gente vai ali ouvindo, vai deixando o coração, através do louvor, na mão do Pai, e Deus vai, assim, direcionando. Efésios 6, porque se nós falamos de guerra, nós precisamos, né, de armadura, não é verdade? Armadura. Guerra, a gente lembra logo de Saul, né? Que ofereceu aquela armadura lá para o Davi. Mas guerra, a gente se lembra de defesas, né? Algumas coisas que nos defendem. E o texto de Efésios 6, ele vai falar, a partir do versículo 10, nós vamos estar lendo. Eu gostaria que você pudesse estar acompanhando. Amém? As folhinhas estão rodando aí. Enquanto estão rodando, deixa eu beber uma aguinha. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga, poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus. Olha, isso é muito, assim, muito especial, essa palavra. Deixa ela, né, entrar no teu coração. Passa pelo nosso intelecto, né, para a gente poder buscar compreender, mas deixa ela entrar no seu interior. Porque a armadura de Deus não é visível. Ela não é visível. Você não está vendo ninguém aqui com armadura. Mas nós precisamos tê-la dentro de nós. E essa armadura é Jesus, amém? Ela é Jesus purinho, né, Marilyn? É Jesus purinho. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Diga, resistir. No dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer, diga, inabaláveis. Inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, ó Jesus, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém?
Glória a Deus. Senhor, esta é a tua palavra. Ela é verdade. Ela é verdade para nós. E nós queremos, Pai, aproveitá-la, degustá-la, usá-la de maneira assim tremenda para as nossas vidas. Nós queremos aprender mais sobre oração de guerra, como arma de guerra. Então, Senhor, revestidos desta armadura, nos ajuda, Espírito da verdade. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Amém. Glória a Deus. Amém. Não vou dissertar sobre cada ponto desse texto. Nós vamos estar, lemos esse texto porque estamos falando de oração de guerra. Guerra, pressupõe vestimentas diferentes, preparações diferentes, estratégias. Amém? Estratégias. Quando pensamos, os irmãos que são militares, embora o nosso Brasil não viva em guerra, mas, na verdade, eles são preparados, de alguma forma, são preparados para isso. Quando estão nas ruas, quando são chamados para alguns eventos especiais, que pode haver tumulto, eles estão lá se preparando para uma batalha. Por isso nós vemos, pessoas com escudos, com, todos assim na sua defesa. Mas nós vamos estar falando sobre oração, que é uma coisa tão simples, não é verdade? É simples. Deus não deixa nada para a gente assim muito complicado. Tudo de Deus é muito simples para nós. Então nós vamos estar falando dessas armaduras todas, mas nós vamos falando da oração como um relacionamento com Deus. Oração quer dizer relacionamento com Deus para nós cristãos. Porque para muitas pessoas, oração, ele tem o mesmo significado de relação, de relacionamento, mas relacionamento lá com outros deuses, ou com demônios, ou com Buda, ou com Maomé, para eles também um relacionamento. Oração para eles também um relacionamento com aquela divindade que eles acreditam. Mas para nós, diga, a oração é um relacionamento com Deus. Amém? E a igreja, ela precisa disso. Nós precisamos de manter esse relacionamento com Deus. A oração, ela pode ser de louvor, pode ser gratidão, súplica, pode ser adoração, pode ser petição. E quando nós vamos falando sobre cada um desse tipo, de oração, de momento, de relacionarmos com Deus, nós acabamos de nos relacionar com Deus através da adoração coral, declarando, eu creio, Senhor, no teu amor. Nós acabamos de falar, Helenice nos levando, junto com a equipe de louvor, a uma adoração, a este relacionamento, que a gente não quer nem parar, não é verdade? Há momentos que nós estamos assim, parece que estamos tão levados, pela adoração, que nós queremos ficar ali. Quando para, a gente tem que parar, tem que cortar, tem que continuar. Mas a gente fica assim, meio até sem graça. Mas tudo que fazemos aqui, ao entregarmos o nosso dízimo, a nossa oferta, é um relacionamento com Deus, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos fazendo alguma coisa que Deus nos chama, nos ensina a fazer. Então, a nossa atividade como cristão em geral deve ser sempre um relacionamento com Deus. Amém, queridos? E para isso, nós precisamos, em alguns momentos, nos preparar. Quando nós falamos de oração como arma, então nós pensamos logo naquelas batalhas que nós temos vivido. Há um livro do Chuck Pierce, acho que o nome é esse, que ele fala adorador guerreiro. Adorador guerreiro. Eu, quando ouvi o título desse livro, adorador é guerreiro. Mas a adoração, para adorar, às vezes você tem que romper em guerra. Você tem que lutar para você conseguir romper os céus em adoração. Não é verdade?
digam, né? Que digam os nossos ministros de louvor aqui, porque há momentos parece que a igreja não entra, parece que há uma coisa impedindo, parece que o céu fica de bronze, parece que a adoração não rompe, parece que a gente não consegue juntar a adoração com os céus. E a igreja, quando começa a adorar, ela precisa, né, de perceber que os anjos e a terra, né, os homens da terra estão adorando a Deus. Juntar céus e terra, não sei se estou na terra ou estou no céu, né? E fazer essa junção, mas é uma guerra. Às vezes é uma dificuldade, é um empecilho. Por quê? Por que isso acontece? Né? E nós precisamos de usar, né, de alguma forma de intercessão, de, né, fazer com que o nosso coração compartilhe com o coração de Deus e a gente possa começar a declarar no reino espiritual aquilo que está no coração de Deus. Porque se nós começarmos só pela nossa vontade, adorar, pular, porque é bom, é gostoso, as palavras são lindas, vai ficar aqui. Mas quando nós conseguimos penetrar as regiões celestes, muda. Amém? Você percebe isso? Quantas vezes a gente está aqui, alguma coisa está travando, né? Alguns intercessores vêm no final do culto ali, tinha uma trava, alguma coisa. Eles ficam ali em pezinho, às vezes com a mão, com essa mãozinha, parece uma estátua, com a mãozinha ali, né? E tal. Mas estão ali percebendo o que está acontecendo. Tem muita gente dormindo na igreja, há um espírito aí de sono, né? De conversação que ninguém para, e telefone tocando, e gente namorando, e gente conversando. Isso atrapalha, sabia? Que essas coisas, quando a gente começa a ver assim na igreja, atrapalha o mover que Deus quer fazer. Porque nós somos os primeiros a impedir que a adoração e que a oração rompa. Nós somos os primeiros a impedir. E com a nossa atitude, nós estamos abrindo uma legalidade, uma brecha, e damos direito legal a espíritos que penetrem em nosso meio e comecem a roubar a nossa mente. Começa, né? Dá dorzinha de cabeça, tem que sair, dá soninho, quero dormir, encostar no ombrinho do irmão. E tem coisa mais importante, começo a ver meu celular e a olhar e né? Ali, gente que fica na internet, às vezes, dentro da igreja. Né? Fica ali, mas fica olhando as coisas, fica ligados totalmente nas coisas de fora, do mundo e não no reino. Irmãos, creiam que isto é um empecilho para muitas vezes a nossa oração, a nossa adoração, a nossa petição, o nosso louvor a Deus ser interrompido e nós não conseguirmos o propósito que Deus tem para nós. E o diabo, ele só vai usar a minha vida ou a sua vida. Ele não vai usar os bancos, são inanimados. Não é o banco que te dá sono. Ele não vai usar, né, lá o celular. Ele vai usar a nós mesmos para, né, sermos os seus instrumentos para interromper, para roubar a glória de Deus, porque este é o papel dele, desde quando estava lá, ainda só Deus com os anjos, né? Quando ele criou os anjos, o papel foi esse, roubar a glória de Deus. Por isso ele foi banido do céu, porque ele tentou roubar a glória de Deus, e ele continua até hoje tentando roubar a glória de Deus na minha vida e na sua. A nossa arma, querido, na oração, queridos, é a própria palavra. Quando nós falamos de arma, falamos da oração, do nosso relacionamento. E como falamos de arma, estamos falando dessa arma. Dessa espada. Amém? Dessa espada. Porque quando nós oramos, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós fazemos uma petição para o Senhor, precisamos fazer com base nela. Então, esta arma que você vai usar, que nós vamos usar durante a nossa vida de cristão, né, é a palavra.
Não há oração melhor. Nós podemos ter palavras lindas para orar, vários recursos, palavras difíceis, mas se elas não estiverem com base na palavra, de nada vai adiantar. Vão ser meros discursos, né, na nossa oração. Creia que quando você se propõe a um tempo de oração e de jejum, quando nós nos propomos como cristãos a dizer: Jesus Cristo vive em mim, Espírito Santo fala comigo, fala por mim, Espírito Santo, eu estou passando por um momento difícil, Deus Pai me ajuda, me acolhe, quando você está dizendo, porque esta é a promessa dele. O Espírito Santo, eu vou para o Pai, mas o Espírito, né? Deus vai mandar o Espírito, vocês não vão ficar sós, é Ele que vai ajudar, é Ele que vai lembrar, é Ele que vai ensinar, é Ele que vai direcionar. Por isso a nossa oração precisa estar sendo guiada pelo Espírito Santo. E quanto nós temos perdido, quanto eu tenho perdido, quanto nós temos perdido por causa da nossa correria, irmãos. Nós deveríamos tirar pelo menos o dízimo do nosso dia, né? 10%. Deveríamos. 2 horas e 40 minutos, né? 10%? 40? Isso. 2 horas e 40 minutos. Você já pensou se nós dizimássemos o nosso dia em oração? Olha, ia ser pior do que a bomba atômica. Ia ser um reboliço. Não haveria trevas nesse Brasil. Não haveria se nós usássemos. Mas nós não usamos. Eu não uso 2 horas e 40 minutos por dia. Para isso nós precisamos, nós vivemos numa correria, numa vida tão corrida, permitir que a nossa vida, que o nosso viver diário, seja uma vida de oração. Uma vida, um falar, um olhar, um vestir, um se posicionar, que esteja transmitindo a palavra de Deus. Parece fácil, não é? Mas não é. Mas não é. Porque muitas batalhas podem estar sendo perdidas nas nossas vidas. Eu sei que os planos de Deus, Ele diz que os planos dele, Deus diz, e o que Deus diz está falado e acabou, amém? Amém? Você crê nisso? O que Deus diz, acabou. Acabou. E Deus diz que os planos dele não são frustrados. E se Ele tem um plano para nós, e nós vemos isso no decorrer da Bíblia, homens e mulheres que Ele chamou, e nós vemos bastante, né, os homens chamados, os profetas, aqueles que tentaram de alguma forma recuar por medo, porque era gago, pesado de língua, porque não acreditava que um povo ia mudar, como Jonas, porque como Jeremias, hoje de manhã, até na lição, nós falamos, Jeremias, eu sou apenas um garoto, eu sou apenas um novo crente, eu não posso orar, eu sou assim, eu estou cansada, eu tenho dor na perna, eu trabalho muito, eu trabalho à noite, não tenho tempo. Quantas coisas nós arrumamos como empecilho. Nós não somos diferentes desses homens que Deus deixou aqui escrito. Mas não foi empecilho para o Senhor cumprir a vontade dEle na vida de cada um deles, quisessem ou não, porque a vontade não era deles, mas a vontade era do Pai, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, porque a vontade do Pai, ela é boa, agradável e perfeita, e nós não podemos fugir daquilo que Ele tem planejado. O que Deus tem planejado para mim e para você? Qual é a nossa missão? Simplesmente porque aceitamos a Jesus. Não é porque Deus te chamou para ser um pastor, um missionário, um profeta, algo especial, mas uma missão somente porque nós aceitamos a Jesus.
É um plano dele. Não foi o plano dele lá na cruz? Jesus morrer para que tivéssemos vida e vida eterna, e tivéssemos vida abundante, e fôssemos salvos do inferno, que foi preparada para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para as criaturas especiais, para a humanidade. O inferno não foi criado para nós. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, e aqueles que o quiserem seguir. Mas nós temos uma escolha, e nós escolhemos Jesus, amém? Você escolheu Jesus? E se alguém aqui hoje ainda não escolheu Jesus, pense nisso, entre neste exército, porque esse é o tempo de avivamento, a começar em mim e em você que está aqui hoje. De repente está indeciso, está afastado do Senhor, de repente veio, ainda não decidiu o que vai fazer na sua vida, mas a palavra de Deus, de repente você é um filho, é uma esposa, é um marido, que ainda que vem acompanhando a família e está indeciso ainda. Hoje é o dia de se cumprir na sua casa a palavra de Cornélio ali, eu e a minha casa, essa de Josué, né? Mas para Cornélio também, traga a tua casa, porque a salvação chegou para você ir para a sua casa. E Josué, como disse, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então que essa palavra seja hoje para a sua casa, receba ela. Você que não aceitou Jesus ainda, receba essa palavra para que se cumpra o plano de Deus para a sua família, porque este é o plano de Deus para a nossa casa, amém, queridos? Você crê nisso? Você crê, né? Alguém aqui que está orando pelos seus familiares, que ainda não aceitaram Jesus? Tem alguém? Eu estou orando ainda para alguns, né? Olha só como nossas mãos são levantadas. Senhor, essas mãos que estão levantadas, são as nossas mãos clamando a Ti. Cumpra Teu plano na nossa casa. Cumpra o Teu plano na nossa parentela, Senhor. Salva nossa casa. Há corações dizendo: salva meu filho, salva minha filha, salva meu marido, salva minha esposa, salva os meus sobrinhos. Sim, Senhor, que não haja nenhuma interrupção, nenhum demônio que prende as mentes, pois nós declaramos para ele agora: saia dessa mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E venha a palavra fresca do Pai sobre o seu coração, sobre o seu interior, sobre o teu espírito, porque hoje é dia de salvação. Porque quando a guerra foi vencida, amém? Se você está guerreando em oração, em clamor ao Senhor, pela sua casa, saiba que já foi vencido. Jesus já venceu. Ele já venceu. A promessa dele se cumprirá na nossa casa. Aleluias. Eu creio. Amém? Eu creio. Eu creio. Quando nós oramos, precisamos do conhecimento da palavra, é verdade? Precisamos do conhecimento da palavra. A oração de guerra, ela necessita, a oração como arma de guerra, ela necessita do conhecimento da palavra. Mas não é só o conhecimento da palavra. Aquele que tem o conhecimento da palavra precisa de autoridade. Diga autoridade. Palavra bonita, né? Todo mundo quer ter autoridade. Mas autoridade é espiritual. Autoridade é espiritual. Saber que maneja bem a palavra da verdade. Como diz Paulo a Timóteo. Timóteo, seu obreiro aprovado, maneja bem a palavra de verdade. Que você não tenha do que se envergonhar. Amém? Essa deve ser a nossa vida de crente. Não é uma vida que aqui na igreja a gente está tão bonitinho, né? E lá fora, passou de segunda-feira, nós mudamos. Mudamos, a nossa máscara cai. Então não adianta ter conhecimento da palavra, porque nós temos o conhecimento da palavra. Eu não estou falando de igreja Campo dos Afonso, nós igreja de Jesus. Nós igreja que se chama igreja de Jesus. Nós que nos convertemos e que achamos que basta converter, acabou, agora não tem mais nada que fazer. Tem sim, irmão, tem que cavar. Tem que tomar força ao reino, porque o diabo
e seus anjos, ele está tentando te atropelar, te impedir. E ele fez isso com Daniel. E Daniel, quando você olha para Daniel, você não vê nada de errado em Daniel, não é verdade? Você não vê nada. Você vê a história de Daniel, né? Nós vamos vendo aquele garoto que estava preso, jovenzinho, na Babilônia, e ali o rei mandou escolher garotos, meninos, inteligentes, e engraçado que nos desenhos das crianças mostram eles fazendo conta, fazendo não sei, tem alguns que faziam conta, 3 vezes 9, bota 18, então a gente vai vendo assim as continhas erradas, para as crianças verem como é que eles estavam errando, e não conseguia montar um joguinho, esse não serve, esse é aquele. Mas Deus, né, conhecia o coração daqueles, não só Daniel e seus amigos. Então nós vemos que Daniel foi caminhando, não é verdade? Caminhando. E foi chamado logo à frente e foi levantado como profeta do Senhor. E lá em Daniel 10, nós vemos Daniel numa posição de intercessor, clamando pela nação, pelo Israel, por Israel, clamando. E Daniel já estava no 21º dia, por isso o jejum de Daniel, 21 dias. Né? Daniel, o jejum dele era o jejum, né? Lá, dentro lá no meio dos babilônicos, era só comer legumes, né? Ele preferiu do que os manjares do rei, isso é outra, né? Daria outra mensagem, mas Daniel aplicou o seu coração a orar, a interceder, porque ele estava sendo preparado. A vida do cristão tem que ser assim, sendo preparada dia após dia, deixando as coisas, né, ruins para trás. Não estou indo para trás, né? Para trás. Deixando tudo aquilo que o mundo tenta formar a nossa mente de forma que nós achemos tudo muito comum. Tudo muito natural. Daniel não achou natural participar do banquete do rei. O banquete do rei, queridos, é o mundo. Com tudo que ele oferece, de bonito, de especial, de engano, é o banquete do rei. Nós não estamos longe. Banquete do rei, isso era não sei onde, era uma mesa farta de comidas, de vinhos, de carnes e não sei o quê. Então, para ele, deixou. O vinho embebedava, né? As carnes demais deviam fazer mal. Muita carne, era muita guludice, né? Glutonaria. O povo era glutão, né? Comer até não aguentar mais. Então, ele preferiu se manter no equilíbrio. Mas o mundo continua oferecendo tudo para que nós nos tornemos glutões. Não é só de comida, não. É de todas as oferendas do mundo. Tudo aquilo que ele nos mostra. É a própria moda, né? É tudo que muda. Cada dia nós queremos estar inseridos a qualquer custo neste meio. E, Senhor, então, nesse tempo de oração que nós... né, de entender o que é oração de guerra, que não é só conhecimento da palavra, mas é o viver a palavra. Conhecer, ter autoridade e viver a palavra. Quando nós fazemos isso, então, toda a nossa oração, todo o tempo, a nossa vida, todas as vezes que nós estamos orando, entenda que a sua oração, ela está sendo mirada num alvo e vai acertar, porque aquele que decretou, né, no reino espiritual, ele vai tomar a sua oração e vai ligar com a vontade dele lá na terra, amém? E no céu, ele vai ligar com aquilo que ele já liberou. Se ele já liberou para nós toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, qual a bênção que você está querendo? Qual a bênção que eu estou querendo? O que eu estou pleiteando diante de Deus para a minha família? O que eu estou pleiteando diante de Deus para a minha própria pessoa? O que eu estou pleiteando diante de Deus para o estado do Rio de Janeiro? O que eu estou pleiteando diante de Deus para uma nação corrompida como está a nossa nação, como está o mundo? O que eu estou pleiteando diante de Deus? Então, se nós estamos em linha com o coração de Deus, então nós vamos orar à vontade dele. Não importa, como lá em Daniel, que os príncipes
se levantaram e foram impedir a resposta para Daniel, para os olhos dele não ter a visão que Deus queria mostrar para ele daquilo que ia acontecer, ainda em tempos futuros, ainda coisas que não aconteceram ou que estão acontecendo. Então, quando o anjo chega perto dele, já depois de 21 dias, certamente ele dizendo: Senhor, eu não estou vendo a resposta, Senhor, eu não estou vendo. Todos os dias ele batia. Há uma palavra lá de Mateus 7, que diz assim: peça-lhes e lhes serás dado, busque e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta. Fala com força, aberta. Quem é que quer a porta aberta assim? Aberta. Deixa eu dar um empurrãozinho, né? Chutar a porta. É assim que o pastor ensinava a gente, né? Nossa equipe de intercessão. Ele batia nas costas no culto das causas impossíveis. Chuta a porta, Ivete. Chuta a porta. Vamos declarar, profetizar, decretar, porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado, pois todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Se o som estiver muito alto, meu irmão, abaixa, porque às vezes atrapalha o ouvido. Eu não estou atrapalhando o meu, mas para você pode estar. Porque às vezes eu falo alto. Então, se tiver, ver que está muito alto, pode abaixar. O anjo chega perto de Daniel. Eu não sei em que área da sua vida que você está assim: Senhor, tanto tempo, Senhor. Quanto tempo que eu estou clamando a Ti, Senhor. Estou clamando pelo enfermo. Estou clamando, Senhor, para que aquela doença seja curada. Estou clamando, Senhor, para a mudança, para os jovens se converterem, para serem soltos do jugo, Pai, da violência, da droga. Estamos clamando, Senhor, por uma nação que parece que não tem jeito, parece Nínive, mas nós estamos clamando, Senhor. E Daniel devia de estar assim. Eu quero ver, Senhor, a resposta. E o anjo do Senhor chega para Daniel e diz: não temas, Daniel. Que bom, né? Quando o anjo do Senhor vem com a palavra do Deus Todo-Poderoso e diga: não temas. Eu estou ouvindo, a sua oração já foi ouvida, já foi decretada, já foi enviada a resposta. Você bateu, Daniel, e a resposta está aí. Daniel, nós tivemos que lutar, Daniel. Houve um principado que se levantou para que nos impedir. Tive que chamar outro anjo. Deus mandou outro anjo para me ajudar. Querido, você está vendo a batalha? Como a batalha não é nossa? Você está vendo? A nós pertence tão somente orar: Senhor, faça a Tua vontade. É a Tua vontade o avivamento no Brasil, Senhor? Eu sei que é. Tua palavra diz que Jesus morreu na cruz por todos os nossos irmãos brasileiros. Morreu por todos os irmãos de todas as nações. Então é a Tua vontade que eu ore, Senhor. Então traz o avivamento. Então você está orando a vontade do Pai. Amém? E os anjos, e Deus está lá, dando um comando nos céus, porque o comando é dEle. Nós não comandamos anjo, irmão. Não fica mandando anjo fazer as coisas. Tem gente que ora dando ordem para anjos, ou dá ordem para Deus. Nós pedimos em nome de Jesus a Deus. Nós não damos ordem para Deus. Deus trabalha, Deus faz, Deus liberta. Não. Nós somos aquela igreja capacitada para declarar em nome de Jesus que sai demônio, sai, ser liberto e seja, sai enfermidade e sai. Nós somos a igreja. Aí é Ele que vai dar ordem no céu para o anjo trazer a resposta para o seu decreto na terra, porque Ele já ligou. Porque Ele já ligou no céu. Amém? Amém. Quando você liga na terra, Deus não está ligando a sua vontade. Ele está ligando a vontade dEle, decretada já de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele já decretou a bênção para a nação brasileira. E nós precisamos nos levantar.
Tem um banner da Valnice, apóstola Valnice, alguns já viram, postei ontem ou hoje no Face, que está uma bandeira assim, e ela mesma, a foto dela deitada, literalmente. E ela está falando do intercessor, aquele que se coloca, né, diante de Deus em favor em favor da família, em favor de uma sociedade corrompida, em favor da família que está totalmente desestabilizada, desmoralizada diante do mundo, em favor de um filho aprisionado, em favor de uma nação que está doente. Que está doente. Clama a mim e responder-te-ei. À medida que nós, como igreja, nos posicionamos para esta intercessão, oração de guerra, que então nós vamos, né, proclamar, decretar a vontade dele para o Brasil. E a vontade dele é que a nossa nação se salve. Amém? Não adianta, será que é vontade de Deus? Foi vontade de Deus que Nínive se salvasse. Jonas não acreditou. Irmãos, nós às vezes somos Jonas na vida. Somos Jonas. Orar para quê? Vai tudo piorar mesmo. Não adianta esse povo corrompido, esses governantes que nós colocamos lá. Nós, brasileiros. Mas não fui eu não. Fomos nós. Quando alguém ganha, você tem que tomar a posição. Fomos nós que votamos. Nós somos brasileiros. Não precisa dizer, mas eu não votei na Dilma, né? Eu não votei em não sei quem. Não. Nós, agora, somos aqueles que colocamos nossos governantes, seja presidente, prefeito, e o ano que vem é tempo. Não é Copa só não fica ligado em Copa só não. Se ligue na política, no que vai acontecer, nas mudanças que Deus quer fazer. E vai fazer através de nós, do nosso voto, da nossa oração, daquilo que nós fazemos em relação àqueles que vão se colocar lá como autoridade. O diabo tem suas estratégias, querido, é verdade, tem mesmo. Mas não é o diabo que é poderoso, não, é Deus. Amém? O poderoso é Deus. O diabo está sujeito a toda a vontade de Deus. Ele está sujeito, amém? Ele está sujeito. E a Bíblia diz que nós podemos pisar só assentados com Cristo Jesus. Senão nós vamos dar com os burros na água. Senão nós vamos nos dar mal. Então, como é que... Eu gostaria de ir rapidamente, de 6 folhas que estão aqui, sabe? Eu não falei nenhuma. Então... eu gostaria de trazer assim um tempo de reflexão para nós, porque se nós estamos falando que nós podemos ser esses empecilhos, né, através daquilo que está enraizado em nossa vida, né, durante, às vezes, de geração em geração, nós vamos recebendo alguns conceitos. A palavra diz que fortalezas, né, estão incutidas na nossa mente, e que são os conselhos deste mundo, e que nós precisamos nos libertar deles, para que esse tempo que nós estamos entendendo que precisamos desse encontro com Deus nas nossas orações, dizer algumas coisas que podem nos impedir, que impediram, alguns no passado, ou tentaram impedir. Espíritos, potestades, principados, que tentaram impedir, obstruir o caminho dos profetas, matar profetas, né? Pessoas autoritárias, bajuladoras, e uma série de situações que, de repente, se nós estamos percebendo que alguma coisa está errada em nossa comunicação com Deus, nosso relacionamento com Deus, pode ser que nós estejamos, sem nos apercebermos, linkados, né? Olha a palavra, né? Sim, bem moderna. Linkados, né? Ou ligados a tendo alguma aliança com algum principado. Ah, mas nós somos crente, Ivete, que isso? Como é que a gente vai estar aliançado com principados? Mas acontece. Por isso que a igreja às vezes não vence algumas coisas, porque nós aceitamos a Jesus
e vamos deixando algumas coisas velhas, escondidinhas, né, dentro de nós. Nós nem nos apercebemos que o diabo está nos travando. Você é salvo, nós somos salvos, amém? Aceitamos a Jesus, é verdade, e é um selo, estamos salvos. Mas se nós queremos muito mais do que a salvação, nós não estamos aqui só por causa da salvação. Deus tem um plano para cumprir aqui na terra, e Ele não vai usar gato, cachorro, banco, vai usar pessoas bonitas, lindas, assim como Ele criou, como somos nós. Ele vai usar a nós. O que pode nos impedir? O que pode nos impedir? Primeiro, dizer para vocês que a nossa missão aqui na Terra, eu comecei a falar, eu acho que eu não falei, é resgatar, não é verdade? É resgatar. Se eu aceitei Jesus, eu fui resgatada, né, do mundo, e agora o meu papel é resgatar. Resgatar. Por isso, lá em Lucas, novamente, Jesus diz, o cumprimento ali, quando ele lê o texto, que o Espírito do Senhor está sobre mim, amém? Para curar, para libertar, para dar vestes novas. E esse mesmo Espírito, ele soprou sobre os discípulos, e se ele soprou sobre os discípulos, sobre a igreja, está em nós, amém? Esse sopro, ele permanece, ele está soprando até hoje. Cada um que aceita Jesus vai recebendo esse vento do Espírito, que é de injetar nele esta autoridade, que é para libertar cativos, através do nosso viver, através da pregação do Evangelho. Assim estão indo os missionários, estamos nós como igreja, na nossa vizinhança. Então, esse é o nosso papel. Mas o que pode impedir? Muitas vezes nós caminhamos em oração. E eu peguei algumas, as mulheres vão ficar zangadas comigo, porque eu peguei só mulher. Só mulher. Porque mulher é muito linda, né? Ai dos homens se não fossem nós. Ai de nós se não fossem os homens. Eu estou com o microfone, então vou falar da mulher, né? Olha só que mulherada bonita, né? Glória a Deus por isso. Toda honra, toda glória, né? Damos a Ele. Não importa como sejamos, magrinha, gordinhas, loirinha, cacacheado, encaracolado, pretinha, baixinha, altinha, branquinha, amarela, não importa. Nós somos lindas. E Deus fala na palavra dele, o homem que achar uma mulher, ele acha um tesouro. Mas nós vamos falar de mulheres que agiram muito mal. Nós temos a capacidade de ser esse tesouro para, né, nossa família, nosso marido, mas também, quando permitimos o diabo usar, sai da frente. Ela passa por um batalhão e faz uma arruaça, faz bagunça, faz coisa ruim também. E há um espírito dominador que ele facilmente ele domina a mente de mulheres. Por isso que na Bíblia tem tantas mulheres que são levantadas como um espírito que, ligados a elas, não é a elas propriamente o nome delas, mas as atitudes delas diante de uma nação, diante de um reinado. Que eram mulheres importantes. Então, as atitudes delas estavam subjugadas a demônios. Quando nós chamamos de principado, é um governo, né? Um governo. Então, elas estavam ligadas a isso. E, por vezes, nós vamos perceber que no nosso viver diário, não só mulheres não, tá? Homens também. Então, nós estamos ligados a alguma situação de que essas mulheres estiveram também. Esse espírito, né? Esse principado, ele continua atacando. Ele não parou, não. Ele não baixa as armas, não. Principalmente agora. Ele está vendo que é o fim. Ele está sendo derrotado, amém? Ele está sendo derrotado. Mas ele está querendo ainda montar um monte de armadilhas e fazer a gente conformar com algumas coisas que nós não podemos conformar com elas. Então, quando a Bíblia fala de rainha dos céus, ela vai levantar algumas mulheres com algumas características, né, desse principado que é representado pela rainha dos céus em todo o mundo, não é no Brasil. Em todo o mundo. Nós fomos numa igreja lá em Israel, uma igreja católica, porque as igrejas que estão
guardando, né, os lugares que estão sendo guardados, os lugares históricos, eles sempre têm uma igreja católica. Então, na época lá, de que eu acho que é bizantino, não sei, eu não gosto, não, nem falo assim que não gosto, né? Eu não me atenho muito à história. Mas, assim, eles preservaram alguns lugares, foi muito bom isso, preservaram alguns lugares. Mas nós somos uma igreja, irmãos, você que é católico, está aqui, assim, né, não me leve a mal, se tem algum aqui católico, não me leve a mal, mas na igreja estava assim, todas as entidades representadas por mulheres em todo o mundo, cada uma com um nome diferente. Aí tinha uma lá que era a chefona, né? Assim, a chefe das chefes, que estava lá, enorme. Para nós, estão representando principados. Porque nós temos Jesus como nosso mediador. Nós temos Jesus como nosso mediador. Então, não vamos entrar nisso. Mas eu quero observar junto com vocês algumas dessas mulheres. A primeira dela, Rainha Vasti. Que espírito é essa que dominava a Rainha Vasti? Vocês sabem? Rebeldia. Será que tem algum rebelde aqui? Será que tem algum filho que está praticando rebeldia? Será que tem algum membro de igreja praticando rebeldia? É um principado, né, que domina as mentes, faz com que as pessoas sejam rebeldes. E a palavra de Deus diz que rebelião é o mesmo que pecado de feitiçaria. E ela não respeitava a autoridade, ela era rebelde. Seus interesses estavam acima de tudo. Ela passava por cima de tudo. Ela não obedeceu nem ao seu marido. Por isso que ela perdeu o trono. Ela não obedeceu ao marido. Não vamos levar em conta que era uma festa, que era isso, que ele queria apresentar a mulher. É verdade, mas ele era o rei. E ela era a esposa dele. E ela tinha que se apresentar. Aí Esté vem como plano de Deus e toda a história que nós conhecemos. Mas então fica ligado. Espírito de rebeldia. Ontem eu estava falando para as mensageiras do rei, né, orando com elas, falando assim, cuidado. Quando a gente vê, tem um programa aí, né, sei lá o quê, não sei se é novela, programa, os rebeldes, né? Tem um negócio, novela, rebeldes. Imagina se a gente vai ficar deixando dentro de casa, né? Vendo rebelde. Rebelde o quê? Rebeldia. A palavra já está aí. Então, o que eles vão inserir na mente dos nossos filhos? Rebeldia. Se já o título já é rebelde, então deve ser rebeldia. Eu nunca vi o seriado, ou essa novela, mas está na cara, não é? Está na cara. Não precisa de ter muito discernimento, de descobrir, de ser adivinho, não. Está aí. Então, que tipo de rebeldia nós temos praticado? Quer seja na igreja, quer seja na nossa, né, área de trabalho, quer seja na sua escola, na sua faculdade, onde, com quem tem autoridade sobre a tua vida, não importa que seja o gari no lugar dele, que tem autoridade sobre aquele lugar, se nós nos rebelarmos contra o flanelinha, que tem autoridade para ficar ali, aqueles que têm, né? Bota o carro aqui, os irmãos que têm autoridade ali no trânsito, para mudar. São coisas simples, irmãos. Às vezes nós somos rebeldes, nós achamos que isso não é rebeldia. Rebeldia é só aquilo que aparece muito. Não, rebeldia são coisas muito pequenas que nós, às vezes, estamos fazendo. E isso pode estar nos impedindo. Outra é a Jezabel, mulher manipuladora. Governava sobre o marido, opunha-se à voz profética. Nós vimos toda a história de Elias e sabemos o que aconteceu, não vamos contar, a ponto de Elias, aquele homem que fez, através da sua oração, da sua autoridade, o sol parar, não chover por 3 anos, morreu de medo diante de uma palavra de uma mulher manipuladora e saiu correndo e se escondeu. Olha como é que facilmente nós somos pegos, né? E deixa o diabo nos manipular e agir sobre a nossa vida de forma que vai nos deixando fracos. Mas Deus, como todo plano não é frustrado, ele tinha um plano e ele tirou Elias da caverna. Amém? Sai daí, Elias! Sai daí, sai daí. Vai. Você não está sozinho, Elias? Você tem mais 7.000 que não se dobraram. Amém? Então, olha esse espírito. Será que nós somos manipuladoras?
Será que estamos governando sobre o marido? O marido está sendo um zero à esquerda do nosso lado? Porque zero à esquerda que não vale, né? Zero à esquerda, não é a direita, é a esquerda. Estou fazendo estatística agora, estou bombando. Estou fazendo estatística. Tem estatística naquele curso de psicologia, não sei para que tem estatística. Mas tem. E eu vou aprender, amém? Eu vou aprender, tem que aprender. Então, o que nós estamos fazendo? Como mulheres. Homens, o que estão fazendo? Estão sendo Adão, deixando a mulher fazer o que quer e não olha. Também é responsável. Pais, o que nós estamos fazendo? Deixando nossos filhos manipularem, né? A nós como pais, com as suas birras, com as suas pirraças, com as suas vontades, sem limites. Ah, pode, não posso mais falar com ele, não posso nem mais trazer a igreja, né? Já tem 12 anos, né? Já sabe. É para rir, né? 12 anos, não posso mais. Tem 6 anos, já sabe o que quer. Não dorme na hora certa. Porque, né? Não dorme, porque só quer dormir meia-noite, depois de ver isso, depois de ver isso, depois de ver aquilo. Que tipo de manipulação que nós estamos deixando reger a nossa casa, a nossa família, reger a igreja? Então, cuidado. Porque se isso está acontecendo na minha vida, na sua vida, na nossa casa, então esse espírito ligado a esse principado, ele está nos engodando, nos enganando, ele está nos usando. E muitas vezes aquilo que Deus tem como plano para nós não está se cumprindo, porque nós temos uma ligação. Rainha de Sabá. Ah, que isso, mas a Rainha de Sabá mostrou um filme, né? Como é que é o nome do rei mesmo? Salomão, né? Ela foi toda cheia de graça. Salomão já tinha lá tantas concubinas e mulheres, mas ela foi cheia de graça, cheia de presente, toda sensual, toda sedutora, aduladora, interesseira. Será que alguma dessas características não estão em nós? Quando nós nos vestimos diante do espelho, quando nós simplesmente, às vezes, fazemos uma foto. Gente, há fotos na internet, nos vídeos, poses que deixa a desejar. Sensualidade pura. Preferimos aquelas fotos bem picantes para nós colocarmos lá no nosso álbum de Facebook. A cara mais sensual para nós colocarmos no Face. Precisamos, como igreja, tomar cuidado. Precisamos. O que nós estamos fazendo para que tenhamos autoridade através do conhecimento da palavra? O que nós precisamos de deixar, de entrar na nossa casa, de nos, fazer entrar na forma do mundo, na moda do mundo, aquilo que o mundo dita para nós, aquilo que a mídia dita, aquilo que a educação está ditando para os nossos filhos, aquilo que, ou a ciência, o mundo de uma forma geral, a música está ditando para nós. Isso pode ser empecilho para que nós nos projetemos diante de Deus como uma igreja com oração, que é a arma de guerra. Amém, queridos? Para nós terminarmos, primeiro, precisamos deixar todas essas coisas para trás. Se estamos inseridos em algum pecado, a gente sabe que é pecado e não sai dele, é hora de nos arrependermos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Diga, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele quer uma noiva pura, limpa, com autoridade. Amém? Você pode dizer, eu sou essa noiva? Pela fé, né, irmãos? Nós somos essa noiva. Nós somos. Arrepender-se. Vigilância.
não permitir nenhum tipo de alianças dessa que nós falamos, e vamos achar muito mais outros, pesquisando, olhando a palavra. Não permitir alianças com o inimigo. E aliança se dá quando nós fazemos aquilo que se levanta contra Deus. Tudo que é contra princípios de Deus é aliança com Satanás. Tudo que se levanta contra princípios de Deus é aliança com o inimigo. Pois a aliança com ele é derrota certa. E nós não somos uma igreja derrotada, amém? Nós somos a igreja vitoriosa. Diga, vitoriosa! Nós somos a igreja vitoriosa. Você que está na internet, você que não conseguiu estar aqui, ou você que não quer vir mais à igreja, mas ao convívio dos irmãos, lembre-se que precisa vigiar, que a igreja tem que ser vitoriosa. Vitória sobre a nossa, vontade, nosso olhar acusador, quando nós oramos esta semana por isso. O Senhor nos chama a manter a armadura intacta. Se alguma flecha entrou, você não estava com a armadura, só entra quando nós não estamos com a armadura. Se nós estivermos com a armadura, essa armadura é Jesus, Ele é a nossa proteção. Amém? Nós vamos orar. Equipe de louvor que possa estar aqui, nós vamos orar. E vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, né? Nós vamos estar louvando o Senhor com um cântico que diz que é um Deus de alianças. E Deus, Ele não desfaz aliança conosco. Nós é que desfazemos. Amém? Igual a aliança no casamento, né? A aliança. Se um dos cônjuges resolver abandonar essa aliança, a aliança foi quebrada. Né? De repente não depende de um ou de outro, depende dos dois quererem estar juntos. A nossa aliança com Deus, ela é mais ou menos assim, ela é um casamento. Eu aceito me aliançar com Deus. E se houver alguma quebra dessa aliança, é minha responsabilidade, não é de Deus, porque Deus não quebra as alianças dele. Amém? E enquanto nós estivermos cantando, se você desejar, eu quero estar aqui e dizer, Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Pai, eu quero deixar qualquer tipo de manifestação de pecado na minha vida, ou de formas que eu já estou acostumado, que eu achava até que não era pecado. Eu quero deixar tudo e eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero dizer que a minha oração precisa ser oração que rompa os céus, precisa ser arma para bombardear. Amém? Se você sentir assim, que você deseja isso, nós vamos estar orando. Você pode vir aqui à frente. E vir à frente é um passo que nós damos. Não é vergonha vir à frente. É dizer, Senhor, eu renovo a minha aliança contigo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se
impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai. Você que tem feito, tem clamado ao Senhor por alguma coisa, tem desafios, apresente ao Senhor nessa hora. Se você deseja apresentar ao Senhor os seus desafios, esperando um cumprimento do Senhor na sua vida, na sua casa, e quiser estar aqui enquanto nós vamos continuar louvando o Senhor, venha. Deus quer cumprir e Deus cumprirá a promessa dele, mas eu quero que Ele cumpra esta promessa na minha vida. Eu quero ser aquele, que está enfileirado no exército para dizer: Senhor, nada vai impedir os teus planos. Se você pensa dessa forma e quer dar um passo, dizer: eu creio que a promessa do Senhor vai se cumprir. Eu tenho uma promessa de um emprego melhor, eu tenho uma promessa de cura, eu tenho uma promessa de restituição, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, eu tenho uma promessa. Deus tem me chamado para ser um intercessor, Deus tem me chamado para ser um pastor. Um desafio que Deus tem te dado, Deus tem falado com você nas caladas da noite, Deus tem falado nas madrugadas, Deus tem falado no amanhecer, Deus tem falado conosco. E se Ele nos chama, Ele quer cumprir o propósito dEle. O que eu quero que Deus faça na minha vida? Que cure a minha mãe, o meu pai, que cure a Fernanda lá naquele leito. Ah, Senhor, nós cremos nas Tuas promessas, que Tu levantas os mortos, que Tu restauras a casa, que Tu restauras a família, que Tu restauras a minha vida perdida, Senhor, deformada pelas emoções doentias, deformada pelo pecado. Ah, papai, eu quero que o Senhor entre na minha vida com toda a força que Teu Espírito tenha para mudar a minha vida, Senhor, para me fazer mais obediente, para abrir os meus ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor, para proclamar a Tua verdade. Senhor, nós queremos. Põe o seu coração na mão do Pai. Põe as suas emoções agora na mão daquele que pode mudar. Põe as enfermidades ou aquelas que estão no seu corpo, porque não são suas, ou das pessoas que você quer interceder. Põe as suas dores, as suas aflições, as suas noites de sono mal dormida, as suas preocupações. Ponha diante do Pai nesta noite. Põe as suas dúvidas. Você está com dúvida? Será que Jesus faz isso mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que eu tenho que tomar um passo na minha vida? Coloca diante do papai. Ele não deixa um filho sem resposta. Entre nós que estamos aqui na casa do Pai, alguém quer aceitar Jesus? Alguém quer dar um passo e dizer: eu quero aceitar Jesus. Eu quero esse Deus, Deus do impossível, o Deus que move as barreiras, o Deus que cura a enfermidade, o Deus que deu-me a salvação, que está disposto a me salvar em Cristo Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Quer se reconciliar? Alguém quer levantar a mão? Se tiver, levanta a sua mão. Alguém quer se reconciliar com o Pai? Está afastado do Senhor? Não. Então estamos todos aqui dizendo: Senhor, o Senhor tem uma aliança comigo. Eu tenho uma promessa do Senhor.
Então estamos dizendo: eu creio que vai se cumprir na minha vida. É o que você está colocando diante do Pai. Não é o que nós estamos orando ou vamos orar. É o que você está dizendo para o Pai. Essa é a sua oração. Essa é a sua petição. Esse é o seu momento com o Espírito Santo. É você que está orando. É você que conhece a sua dor. É você que conhece os seus desvios de conduta. É você que conhece. Sou eu que me conheço. E o Espírito Santo, que é doce e suave, Ele nos conhece. Pai, sonda o nosso coração. Receba as nossas lágrimas. A tua palavra diz que o Senhor recebe as nossas lágrimas. Receba a nossa adoração. Receba a nossa gratidão. Recebe o nosso arrependimento. Recebe a nossa petição, Senhor. Recebe agora o nosso renovar de alianças contigo. Por vezes nos afastamos, quebramos esse relacionamento tão lindo que o Senhor quer ter conosco. E nós refazemos, Pai, em nome de Jesus, a despeito de toda a ordem do inferno para quebrar esta aliança. Nós nos posicionamos como guerreiros e declaramos que esta aliança está refeita em nome de Jesus. E somos cobertos pela tua armadura, pelo capacete que é Jesus guardando a nossa mente, pela couraça da justiça que é o próprio Jesus, a própria palavra. Cobertos estamos, Pai, como um escudo que nos protege desses dardos inflamados do inferno. Estamos, Pai, com o cinturão da verdade, que é a palavra purinha do Senhor. Estamos calçados com o Evangelho, que são as boas novas do Senhor para nós. Estamos empunhando a espada do Espírito para vencer e combater até que Jesus volte. Até que Jesus volte. Sim, Senhor. Ouço o clamor de cada um do meu irmão. As orações que estão sendo colocadas diante de Ti, as orações que estão ali na nossa salva, os pedidos daqueles que não vieram aqui, mas estão aí, Pai, sentados, recebendo do Senhor. Complete, Espírito Santo. Só o Senhor, só Tu, Espírito Santo, Senhor de nossas vidas, pode completar e nos convencer. Pedimos isso em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, poderoso Pai, e a graça salvadora em Jesus Cristo, e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre a IBCA, sobre nós aqui neste lugar, seja sobre a vida do apóstolo Veleda, Felipe, Diogo, lá nos ouvindo, tão longe. Seja sobre o Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. E nos leve guardados embaixo da Tua paz. E nos traga quarta-feira, Pai, com o mesmo desejo de nos prepararmos para este tempo de avivamento na nossa nação, em nome de Jesus. Aleluias, amém. Glória a Deus. Aleluias, aleluias, amém. Glória a Deus. Vou com o pastor Marcelo até a porta. Enquanto você volta para o seu lugar, continue adorando ao Senhor. Amém. Deus de aliança,
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso